Bem, gente, vamos lá. Vamos começar o curso em cima da hora. Nessa aula nós começaremos a falar do CPC 00, que trata da estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Bem, o objetivo do pronunciamento conceitual básico é o de servir como fonte de conceitos básicos e fundamentais a serem utilizados na elaboração e na interpretação dos pronunciamentos técnicos, na preparação e utilização das demonstrações contábeis, das entidades comerciais, industriais e outras de negócios e também para a elaboração de outros relatórios. Vamos fazer alguns pequenos comentários acerca dessa passagem do CPC em questão. Bem, então, ele fornece conceitos básicos e fundamentais para elaboração e interpretação de pronunciamentos técnicos e na preparação e utilização de demonstrações contábeis. Então, a palavra-chave aqui é conceitos básicos e fundamentais. Para quê? Para eu escrever um outro pronunciamento ou uma interpretação técnica, e, além disso, para eu preparar minhas demonstrações, deixa eu apagar aqui não ficou legal, demonstrações contábeis. Então, esse é o grande objetivo do CPC 00, ou seja, ele oferece conceitos básicos e fundamentais que serão úteis para a elaboração de outros pronunciamentos e interpretações e para a elaboração das demonstrações contábeis. Bem, agora já o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações contábil-financeira da entidade que sejam úteis a investidores existentes em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando a tomada de decisões ligadas ao fornecimento de recursos para a entidade. Então, o objetivo principal das demonstrações contábeis é o quê? É fornecer informações contábil-financeira daquela entidade que está reportando essa informação contábil, seja para investidores, seja para credores por empréstimos e outros credores, quando da tomada de decisões por oferta de recursos na entidade. Por que isso? Porque o CPC ele foca principalmente, em investidores e credores, porque são esses usuários da informação contábil que vão aportar recursos para a entidade. São eles, que vão oferecer recursos para que a entidade possa dar continuidade. Então, nesse sentido, tendo em vista que são eles os principais financiadores do empreendimento de uma atividade empresarial, por exemplo, o objetivo primordial do CPC, ou seja, é o quê? É atender a esses usuários. Isso não quer dizer que demais usuários não sejam atendidos com as informações geradas pelas demonstrações contábeis. São atendidos sim, mas o objetivo principal do CPC é atender esses dois aqui, investidores e credores. Tendo em vista porque são eles que oferecem recursos financeiros para a entidade. Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade, ou seja, que finalidade? A oferta de informações contábil financeira a credores e financiadores. Credores, financiadores, investidores, também vocês podem encontrar expressões sinônimas. Bom, satisfaz as necessidades comuns à maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para tomar decisões econômicas, tais como decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais. E instrumentos patrimoniais aqui podemos dizer que seriam compra ou venda de ações. Avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade do seu desempenho em sua prestação de contas. Avaliar a capacidade da entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios, avaliar a segurança quanto à recuperação de recursos financeiros emprestados à entidade, determinar políticas tributárias, determinar a distribuição de lucros e dividendos, elaborar e usar a estatística de renda nacional ou regulamentar
às atividades da entidade. Observe que a preparação das demonstrações contábeis, ela atende a diversos objetivos dos usuários, mas principalmente, né, ela elenca, né, digamos assim, alguns itens, alguns objetivos, né, algumas decisões que os usuários da informação contábil precisam tomar, né, dentre elas, por exemplo, regulamentar a atividade da entidade, decidir quando comprar, manter ou vender instrumento patrimonial, determinar políticas tributárias, determinar a distribuição de lucros e dividendos. Observe que tudo isso são decisões que o usuário da informação contábil deve tomam, na verdade, com base nas informações contábeis. Bem, relatórios contábeis financeiros auxiliam a estimar, mas não são elaborados para demonstrar o valor econômico da entidade. E também não são elaborados para atender primariamente a órgãos reguladores e outros usuários que não sejam investidores, credores por empréstimos e outros credores. Vamos fazer alguns comentários pertinentes a essa passagem. Bem, auxilia a estimar, ou seja, as informações contidas nos relatórios contábeis financeiros, você faz uma estimativa, auxilia a estimar o valor da empresa. Até porque o valor econômico de uma entidade, ele é um evento, é um fenômeno subjetivo. Por que subjetivo? Porque o agente, o sujeito, ele pode utilizar diversas metodologias para chegar ao valor econômico de entidade. E essa métrica, essa metodologia utilizada por esses sujeitos não necessariamente pode convergir com a informação contida nos relatórios contábeis financeiros. Então, nesse sentido, a informação contábil, né, ela dá um auxílio, né, dá um componente para que o usuário possa estimar o valor da empresa. Mas ele, por si só, não é o valor exato. A informação gerada pela contabilidade, né, no que diz respeito ao valor econômico de entidade, ele, por si só, não é o valor em si, né? Mas ele pode auxiliar esses usuários à tomada de decisões no que diz respeito a estimar, né, ou obter com exatidão o valor econômico de entidade. Salientando que essa exatidão não é obtida com os números contábeis. Além disso, essas informações, esses relatórios não são voltados para órgãos regulamentadores e outros usuários, que não sejam investidores, credores por empréstimos e outros credores. Como dito anteriormente, eles são os principais financiadores da empresa, são eles que injetam recursos. Por isso que o relatório contábil financeiro é voltado principalmente para esse tipo de usuário. Esta estrutura conceitual não é um pronunciamento técnico propriamente dito e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Nada nesta estrutura conceitual substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação. Bem, vamos lá. Então, observe que, digamos aqui, eu tenho um pronunciamento CPC 00, vou fazer um exemplo aqui somente para ilustrar essa passagem, e eu tenho um CPC lá qualquer que trata de um evento econômico específico. Vou botar aqui CPC. Aí eu tenho esse evento econômico, X. O CPC específico diz o seguinte: olha, você deve tratar esse evento X da forma A mais 1. E o CPC 00 diz o seguinte: olha, você deve tratar esse evento X da forma A mais 2. O que é que essa passagem está dizendo? Olha, se o pronunciamento específico que é voltado exclusivamente para esse evento diz um procedimento, eu tenho que adotar esse procedimento. Ou seja, se no nosso exemplo o CPC diz o seguinte: olha, você deve tratar o evento X da forma A mais 1. E o CPC 0 diz o seguinte: olha, eu tenho que tratar o evento de forma A mais 2. Eu tenho que seguir o CPC específico e não o CPC 00. Agora, se eu tiver alguma dúvida no que diz respeito à aplicabilidade desse conceito, desse procedimento A mais 1, eu posso buscar os conhecimentos básicos, elementares e fundamentais no CPC 00. É isso que essa passagem está dizendo. Bem, restrição dos custos. A informação é vital para um mercado mais eficiente e para a redução do custo do capital para a economia como um todo. Mas o custo está sempre presente na geração da informação. Assim, não é possível a geração de toda a informação considerada relevante para o usuário, o que leva à necessidade de análise da relação entre o custo e o benefício da informação por parte dos órgãos normatizadores. Ora,
o usuário da informação contábil, ele não vai ter toda a informação relevante. Nós vamos falar de relevância logo à frente. Ele não vai ter toda a informação relevante. Por quê? Porque para eu gerar essa informação relevante, eu tenho custos. E aí, o usuário, o preparador, os preparadores das demonstrações contábeis têm que verificar a relação entre custo e benefício. Não é necessariamente baseado na relação custo-benefício que eu deixar de informar uma informação relevante. Ele está dizendo o seguinte, olha, toda informação relevante para o usuário, infelizmente, não vai ser ofertada, porque isso incorre em custos. Mas eu enquanto preparador e, de certa forma, normatizador, principalmente para os normatizadores, eu tenho que verificar essa relação entre custo e benefício na geração da minha informação para o usuário da informação contábil. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as características qualitativas. Essas características qualitativas, elas se dividem em dois grandes grupos, em fundamentais e de melhoria. As fundamentais são a relevância e a representação fidedigna e tornam a informação útil. Então, quando nós estamos falando de utilidade da informação contábil, então, no contexto do CPC 00, sua primeira redação, nós estamos falando de relevância e representação fidedigna. Já as características de melhoria, elas proporcionam uma melhoria na utilidade da informação contábil. E quais seriam essas características de melhoria? A comparabilidade, a compreensibilidade, a tempestividade e a verificabilidade. Vamos comentar cada uma dessas características, seja fundamentais, seja de melhoria. Características fundamentais, relevância e representação fidedigna. A relevância. As informações são relevantes quando fazem diferença nas decisões econômicas dos usuários, tendo um valor preditivo, confirmatório ou ambos. A relevância depende da natureza e também da materialidade e tamanho do item em discussão. Vamos comentar. Bom, então para que eu tenha uma informação relevante, ela tem que ter valor preditivo, ela tem que ter valor confirmatório ou ambos. Então, quando eu tenho um valor preditivo, confirmatório ou ambos, eu tenho relevância na informação contábil. O que é ter um valor preditivo? Ou seja, é eu prever o futuro. Ou seja, eu consigo prever o futuro daquela entidade com base nas informações geradas pela contabilidade. Confirmatório, eu confirmo uma predição passada. Ou seja, eu fiz uma predição passada com base nos números contábeis e essa predição foi confirmada no presente. Isso é valor confirmatório. E ambos é quando a informação contábil tem valor preditivo e valor confirmatório. Um outro aspecto a ser observado no que diz respeito à relevância é a materialidade, ou seja, do item em discussão. Ou seja, eu tenho que levar em consideração a materialidade, o tamanho daquele evento econômico, né, para verificar se ele é relevante ou não. Já a representação fidedigna seria o quê? Refere-se a 3 atributos da informação: completa, neutra e livre de erros. Para ser completa, precisa conter o necessário para que o usuário compreenda o fenômeno. Neutra, precisa estar desprovida de viés na seleção na apresentação. E ser livre de erro não significa total exatidão, mas sim o que o processo para a obtenção da informação tenha sido selecionado e aplicado livre de erros. Vamos comentar. Então, representação fidedigna, eu tenho o quê? Eu tenho que ter uma informação completa, neutra e livre. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal essa escrita. Livre de erros. Livre de erros. Bom, como eu estou falando da informação completa, ela precisa conter o necessário, né, para que o usuário da informação contábil ele consiga entender o que é que está passando com a entidade. Então, a completa não significa ter tudo, mas ter somente aquilo que é necessário para que o usuário entenda o que é que se está passando pela entidade. Neutra significa o quê? Que a informação contábil não tem vieses daquele que está preparando aquela demonstração. Ou seja, neutra significa o quê? O preparador, o contador que está elaborando aquela demonstração contábil, ele não está
fazendo julgamentos pessoais, ou seja, não está a demonstração contábil com o achismo do contador, né? Vai ter julgamento? Vai ter sim. Agora, esse julgamento que vai ser feito pelo contador, que vai estar nas demonstrações contábeis, tem bases fidedignas, tem bases, evidências, né, suficientes, úteis e relevantes para sustentar esse julgamento por parte do contador. E então, como nós estamos falando em informação neutra, livre de vieses, na verdade nós estamos falando que, olha, a informação contábil nas demonstrações está sem achismo por parte do contador. E livre de erros não significa exatidão. Por quê? Porque nós temos a figura das estimativas. Deixa eu escrever aqui, estimativas. E quando nós estamos falando das estimativas, o contador, quando se vale desse procedimento contábil chamado de estimativa, ele está não obtendo o valor exato de um componente patrimonial ou de um fenômeno, mas sim ele está se valendo de todas as informações naquele momento úteis, né, para mensurar, né, aquele fenômeno econômico. Então, livre de erro significa o quê? Olha, eu posso utilizar estimativas? Posso, mas a utilização dessa estimativa foi feita com base em evidências suficientes, úteis e relevantes. Então, isso seria os 3 atributos da representação fidedigna. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as características de melhoria. Comparabilidade permite a identificação e compreensão e similaridades e diferença entre itens. É diferente da consistência, que significa a aplicação dos mesmos métodos para os mesmos itens. Comparabilidade é um objetivo, enquanto a consistência, é um auxílio na obtenção desse objetivo. Vamos fazer alguns pequenos comentários. Então, quando eu falo comparabilidade, eu posso comparar empresas similares. Então, essa característica de melhoria tem 2 dimensões, ou seja, eu posso comparar empresas similares, ou seja, eu posso comparar um banco A com um banco B, porque eles atuam no mesmo negócio, ou seja, eles são instituições financeiras. E, além disso, eu posso fazer uma comparação interna, ou seja, eu posso fazer uma comparação entre os itens que integram o patrimônio daquela entidade. Então, a comparabilidade tem 2 dimensões. Similaridades, ou seja, eu posso comparar empresas similares, empresas que atuam no mesmo ramo econômico, e uma comparação interna. Então, quando eu estou na comparação interna, é porque eu estou verificando itens que integram o meu patrimônio. Aí eu poderia, por exemplo, me valer aqui da análise horizontal, que é uma técnica de análise de demonstrações contábeis para verificar o comportamento, né, de um item ou de itens, né, de um patrimônio ao longo do tempo. Consistência é você aplicar procedimentos ao longo do tempo, o mesmo procedimento ao longo do tempo. Não significa comparabilidade. A consistência é um meio, é um instrumento para você chegar à comparabilidade. A comparabilidade é o fim, enquanto a consistência é um meio para se chegar a essa comparabilidade. A compreensibilidade significa a classificação, a caracterização e a apresentação da informação são feitos com clareza e concisão, tornando-a compreensível. Presume-se que os usuários compreendam o negócio, ou seja, significa para compreensibilidade que o usuário da informação entende de contabilidade e entende do negócio que está sendo reportado através daquelas demonstrações contábeis. Tempestividade significa estar com a informação disponível em tempo de influenciar o usuário em sua decisão, ou seja, eu tenho que ter informação no momento certo, na hora certa, para que o usuário da informação contábil possa tomar a melhor decisão de ordem econômica. E, por fim, a verificabilidade. A verificabilidade significa o quê? Que diferentes observadores podem chegar ao consenso sobre o retrato de uma realidade econômica, podendo, em certas circunstâncias, representar uma faixa de possíveis montantes com suas respectivas probabilidades. O que seria, então, essa verificabilidade? Digamos que eu tenho 3 analistas, A, B e C, e eles estão analisando a demonstração contábil X. Quando esses usuários, mais precisamente esses analistas, chegam a resultados similares
acerca dessa entidade que está reportando essa informação, a verificabilidade está sendo atendida. Ou seja, eu tenho diversos usuários que, quando observam aquela demonstração contábil, eles chegam a um consenso comum. Bem, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade ao nosso curso. Um abraço a todos e até a próxima!